falar contigo, com cada um de vocês, e também você que está online, sobre um tema que muito forte, que eu acredito que nós vamos hoje clarear um pouco mais. O Espírito Santo quer te curar hoje, porque a rejeição é uma das dores maiores que nós temos. A rejeição, ela tem alcançado todos nós, talvez no nível menor ou maior, mas todos nós já sofremos de rejeição em algum momento da nossa vida. E se você não está sofrendo de rejeição, quero dizer que vai chegar a hora. Nós somos acometidos de vários sentimentos e situações e que a rejeição vem de encontro com as nossas vidas. É uma das feridas mais profundas que um ser humano pode ter, a rejeição. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele tem a cura para a rejeição. E nessa noite, se você é uma pessoa que tem vivido a rejeição tem te paralisado, eu quero dizer que hoje você será curado da sua rejeição em nome de Jesus Cristo. Eu creio, tenho convicção disso. E é interessante que nós entendemos e sabemos que a rejeição, ela produz desprezo, abandono, fracasso, algumas privações na vida devido à rejeição. E a rejeição muitas vezes tem corroído as pessoas, tem prejudicado os relacionamentos. As pessoas não conseguem avançar e caminhar porque a rejeição tem sido muito grande na vida delas. As pessoas não conseguem superar a rejeição. E isso tem trazido depressão. As pessoas estão depressivas, muitas delas, por um sentimento de rejeição. Rejeição da família, ou do marido, da esposa, dos filhos. Rejeição, às vezes, no trabalho. Esta é uma dor que só quem já viveu sabe o que é ser rejeitado. Portanto, eu acredito que todos nós, de alguma forma, já vivemos isso. Isso serve para todos nós. Mas o que eu quero dizer é que se você não foi curado ainda, hoje o Espírito Santo tem cura para a sua rejeição, em nome de Jesus. E é interessante que em algum momento isso aconteceu. E como eu já disse, vai variar de pessoas para pessoas. Mas o que Deus pode revelar para nós hoje, pode nos curar. E vai nos curar, eu creio. E eu quero usar de ilustração um jovem, em 2 Samuel, no capítulo 4. Um jovem, um menino, uma criança e depois um jovem, e que ele é muito pouco falado, mas que tem uma experiência muito forte. Aqui no capítulo 2 de Samuel, ou melhor, 2 Samuel capítulo 4, diz no versículo 4 que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era de idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou aleijado. Essa história nos revela que a derrota de Saul, e que não só depois que ele morreu, mas a derrota já tinha acontecido bem antes, quando Deus o rejeitou pela sua desobediência. Deus arrancou a unção de Saul e entregou a Davi. Hoje pela manhã nós falávamos um pouquinho sobre Davi, das 3 unções que ele recebeu na casa do seu pai Jessé, depois pela tribo de Judá e depois por todo Israel. Mas ele foi perseguido por Saul por uma década. Quando ele vence Golias, lembram disso?
As mulheres cantam que Saul matou 1000, mas Davi 10.000. Gerou um ódio, uma raiva, uma perseguição de Saul em Davi. É interessante que Jonatas, filho de Davi, ele guardou, filho de Saul, ele guardou Davi. Ele honrou Davi. A Bíblia diz que ele entregou a sua espada para Davi. É interessante que em alguns momentos onde Saul perseguiu Davi, Jonatas livrou Davi da morte. E é interessante abrir um parênteses, porque Jonatas demonstra ser um homem humilde, porque naturalmente na linhagem monarca, Saul logo mais seria Jonatas, filho de Saul, o rei de Israel. Mas ele reconhece em Davi algo maior do que nele. E ele abençoa Davi, ele respeita, ele honra Davi. Interessante mais ver a maneira como Jonatas lida com essa situação, não é o caso aqui, mas é bom antes frisar. Mas o seu filho, neto de Saul, da linhagem, depois da morte do pai e do filho, naturalmente na monarquia, seria Saul, depois Jonatas, depois o seu filho. E é interessante nós vermos que esse jovem, um príncipe, ele ficou manco. A Bíblia diz que o seu nome era Mefibosete, um nome até difícil, né? Mefibosete era o nome do filho de Jonatas, o príncipe. A sua ama, sua paje, né, como você queira chamar, sua babá, sabendo da morte do pai, do filho, do rei, do príncipe, ela pegou o garoto e saiu correndo, com medo de acontecer alguma coisa com o garoto, e ela cai, o garoto cai e fica aleijado dos 2 pés. É interessante que olharmos para essa situação e trazermos para a nossa realidade. É isso que eu quero trazer com você. Mas essa criança traz uma marca da infância muito forte, aonde a infância o deixou aleijado. Este menino foi derrubado e marcado pela vida, rejeitado pelas pessoas desde a infância. Se não bastasse a perda do seu pai, do seu avô, ele perde também a sua posição e passa a ser um homem aleijado. Nós olhamos para essa situação, e eu gostaria de trazer isso para as nossas vidas. Quem sabe na sua infância você foi derrubado. Vou fazer uma analogia aqui. Quem sabe você na sua infância, de alguma forma você foi derrubado. Quem sabe na sua vida, na sua juventude, algo te derrubou, algo que te marcou pelo resto da sua vida, e que até hoje tem marcado a sua vida e a sua jornada. Esse homem, esse jovem, assim o foi. E muitas dificuldades na vida desse jovem o transformou num jovem rejeitado. A rejeição, o abandono, o abuso o derrubou, né, e trouxe feridas amargas na vida deste homem. E a rejeição, ela traz uma série de consequências. Uma pessoa rejeitada, muitas vezes ela é desprezada também pelos outros. E a rejeição e o desprezo tem muitas vezes levado as pessoas à derrota, à desistência, à apatia. Por algum motivo, talvez você está trazendo à sua memória
e em algum momento você foi rejeitado. Eu não sei se você já superou isso, mas nessa noite eu creio que o Espírito Santo vai te dar clareza e superação diante da rejeição, em nome de Jesus. Mefibosete, esse jovem, esse garoto, não podia andar mais sozinho. Ele tinha que ser levado pelas pessoas. Ele tinha que ser conduzido pelas pessoas. Ele não poderia decidir mais, eu quero estar ali, ou aqui, ou acolá. Não, ele tinha que ser conduzido. Praticamente perdeu a sua vontade própria. Tudo que ele fazia estava limitado. E às vezes a rejeição, o desprezo tem limitado as nossas vidas. Pessoas que querem avançar, querem vencer, mas ficam pensando, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. Pessoas com rejeição têm uma autoestima muito baixa. Não acreditam em si mesmo. Tem dificuldade de alcançar muitas coisas porque não acredita que ela pode, que ela consegue, que é possível. E nós olhamos para esse homem, um homem com linhagem real, esquecido por todos, humilhado por muitos, e um homem que precisaria ser arrastado pelos outros. A rejeição é como um freio na boca, aonde as pessoas têm que ser conduzidas. Mas eu quero dizer para você, querido, que tem jeito de nós abandonarmos, renunciarmos à rejeição, ao desprezo que possa estar sobre a sua vida. Em nome de Jesus eu creio nisso e vou te provar. Agora, a rejeição muitas vezes tem travado a vida das pessoas ao ponto do medo de ser reprovado. Não vou fazer tal coisa, eu vou deixar de fazer aquilo que eu gostaria, porque eu tenho medo de ser rejeitado pelos outros. Isso acontece muito, e nós precisamos superar isso em nome de Jesus. Nós precisamos, querido, deixar esse sentimento de inferioridade destruir as nossas vidas, nos sentir inferiores, no sentido de que tudo que está diante de mim eu não posso fazer, eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade para isso. Eu encontrar barreiras em tudo que eu vou fazer, isso é um sinal de pessoas que se sentem rejeitadas, desprezadas. Vamos vencer isso em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. E é interessante que depois de várias conquistas, depois inclusive nessa trajetória que Davi consegue trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, algumas batalhas já vencidas, uma aliança com Deus maravilhosa e muitas conquistas. Nós vamos pular para o capítulo 9. Olha que tremendo que é isso. No capítulo 9, versículo 3, Davi então demonstra, além da sua coragem, além de ser um homem que estava voltado para Deus e que Deus havia dado muitas conquistas para ele, um homem com o coração voltado para Deus, um homem que restaurou Israel e voltou e colocou Israel na posição que Deus tinha para o seu povo, um homem que trouxe a presença de Deus de volta para Jerusalém, o homem que se alegrava com o seu povo. E é interessante a bondade no coração de Davi. No versículo 3 do capítulo 9, disse o rei, presta atenção, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ele pergunta, escuta, há alguém da linhagem do rei Saul? Lembrando que Davi honrou o rei Saul até a sua morte. Por 2 ocasiões ele teve a oportunidade de matar o rei Saul, mas ele reconhecia a autoridade que havia no rei, mesmo sem a unção, mas ele tinha autoridade, ele respeitou a autoridade. E nesse momento, depois da morte do rei Saul, da morte do seu amigo,
Jonatas, ele pergunta: há alguém ainda na linhagem do rei? Olha que interessante a preocupação dele. Então Zibá respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ziba dá então uma resposta para o rei Davi, dizendo que ainda há um filho de Jonatas. E olha que interessante, querido. E respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lo-debar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra. Queridos, é tão interessante que, se você olhar e ver na natureza de Davi, o homem com tamanha bondade, e um homem que sabia o que era honra. Nós temos dificuldade às vezes de honrar as pessoas, honrar autoridades. Isso é uma das grandes fraquezas do brasileiro. Nós temos muita dificuldade de honrar as pessoas que em algum lugar elas estão sobre nós. Muita dificuldade de honrar as pessoas. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha uma habilidade muito grande. Ele não tinha, de forma alguma, interesse ou qualquer outra coisa para lembrar da família do rei que já se foi. Um rei que o perseguiu por uma década, que fez tudo para matá-lo, que conspirou contra ele. E olha que um homem de Deus vai se lembrar da família do rei Saul, seu inimigo mortal. Não é por acaso, né, que a Bíblia diz que devemos orar pelos inimigos. É mole ou não? Orar pelos amigos é fácil, orar pelo inimigo? Eu não sei, mas assim, se eu parar para pensar, graças a Deus, eu não sei de nenhum inimigo assim, declarado, graças a Deus. Deve ter algum, né? Que Deus os abençoe. E me chama a atenção, querido, o que Davi demonstra aqui. Um rei com tantas obrigações, com tantas coisas para pensar e fazer, e conquistar, e proteger o seu reino, preocupado com a linhagem de Saul. E Zibá diz: olha, sim, tem um garoto, tem um jovem, e ele é reconhecido como aleijado, um homem que limitado, e Davi manda chamá-lo. Querido, Lo-debar, a palavra tem origem hebraica, eu fui buscar. Por que Lo-debar? Por que essa cidade? E Lo-debar no hebraico significa pasto, lugar de miséria, pasto vazio, lugar de sequidão. Ou seja, este jovem, este homem, que vem da linhagem de Saul, que seria, depois de Jonas, seu pai, o rei de Israel, está em Lo-debar, lugar de miséria, de destruição, de humilhação. Muitas vezes a rejeição, o desprezo, nos leva para um lugar desse. E nós nos acostumamos com um lugar desse, lugar de sequidão, lugar de deserto, lugar de fragilidade, lugar de medo, lugar de dor, lugar onde o passado é mais real do que o presente. Quem sabe você possa estar vivendo dessa maneira, mas a rejeição distorceu a natureza desse homem. Aquela queda, a rejeição de ser reconhecido como aleijado,
como um ninguém para a sociedade, leva esse homem a um deserto, a um lugar de sequidão. A rejeição distorceu a origem, a identidade desse homem. E não é diferente hoje, querido. A rejeição, o desprezo tem roubado a identidade das pessoas. E nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos conviver com isso. E nós podemos ser libertos pelo poder do nome de Jesus. E nessa noite eu quero desafiar você, para que você seja livre de toda a rejeição. Que você saia de Lodebar e volte para Jerusalém. E é maravilhoso que Davi tem a sensibilidade de um rei, de um líder, que consegue reconhecer e enxergar o que ninguém está enxergando. Qual o interesse de Davi de trazer um aleijado? Um aleijado, o que vai trazer de benefício para o rei? Nenhum! O homem rejeitado, desprezado, que teria de benefício para o rei? Há um ensinamento poderoso de Davi para nós, querido. Nós não medimos as pessoas por o que elas têm, por o que elas são, mas queremos ver a identidade dela. Ela tem uma identidade poderosa. Ela nasceu para ser filho de Deus, amado de Deus. Nós não podemos rejeitar as pessoas. Nós podemos até não concordar com as pessoas, mas a rejeição tem levado as pessoas para Lodebar, lugar de desprezo, lugar de miséria. Nós não podemos nem fazer isso e nem aceitar esse lugar para as nossas vidas. E a rejeição, ela é uma estratégia de Satanás, querido. O que o diabo quer é que você se sinta mesmo pessoa rejeitada, abandonada. O que ele quer é que você se sinta a não ser ninguém. Às vezes pessoas estão te julgando pela sua aparência ou pela sua dificuldade, independente de qual área que você tenha. Talvez as pessoas rejeitam você por você não ser ou não ter aquilo que elas têm. Não deixe isso te abater. Nós falamos semana passada sobre as verdades libertadoras. E entre elas é que você não imagina o quanto Deus te ama. Você não consegue imaginar o quanto Deus te ama. E que mais do que isso, você é chamado a ser filho de Deus. Jesus, que veio ao mundo, Jesus homem. Lembram quem estava aqui? Nós falamos sobre isso. Ele sempre chamou Deus de Pai. Em todos os momentos do diálogo com Deus, ele dizia: Pai. O único lugar que Jesus não disse Pai, foi na cruz, quando ele estava pregado. Naquela cruz, aonde ele estava levando todo o pecado da humanidade, inclusive o meu, o seu. Ele morreu pelo nosso pecado. E Deus não habita no pecado, o Espírito Santo não estava sobre ele, ele estava sozinho com o pecado sobre ele. Aí ele diz, não disse Pai, ele diz: meu Deus, por que me abandonastes? Ele estava sozinho porque o pecado estava sobre ele. Ele fez tudo isso para que eu e você possamos dizer: Pai nosso, Pai nosso. Portanto, se você sente uma pessoa desprezada, rejeitada, eu quero dizer para você que é uma verdade libertadora: você é filho amado de Deus. O amor dele é incondicional, o amor dele que excede o entendimento humano. Você é amado de Deus. Talvez rejeitado por alguém, talvez desprezado por alguém, mas você é amado por Deus. Queridos, não permita que a rejeição venha distorcer a sua natureza em Deus, a sua natureza de filho de Deus.
a estratégia de Satanás é destruí-lo. E uma das armas que ele usa é a rejeição. Sabe, queridos, presta atenção. Muitas vezes, o diabo não pode roubar a certeza que você tem de que Deus é Deus. Muitas vezes o diabo não vai conseguir arrancar das pessoas o conhecimento da palavra de Deus, e saber quem Deus é, e quem é Jesus, e quem é o Espírito Santo. Mas ele pode nos enganar. Ele pode fazer com que você não reconheça essa verdade libertadora, que você é filho amado, e que você não é rejeitado, pelo contrário, você é aceito por Ele, como você é. Mas, querido, é importante nós olharmos e observarmos que Davi manda chamá-lo, trazer de Lodebar, versículo 5, versículo 6, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, como eu já li, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi, olha que lindo, disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi, não temas. Alguém rejeitado, né, tem um medo muito grande do que as pessoas vão pensar e falar delas. Imagine esse homem sendo levado diante do rei Davi, aquele que estava no lugar do seu pai e do seu avô. Falou, pronto, vai me tirar a vida. Vou ser humilhado diante desse homem. E ele chega, se prostra, se inclina diante do rei. E Davi disse, e Mefibosete disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre na minha mesa. Aleluia! Glória a Deus! Oh! Você consegue entender, querido, a gratidão de Davi com seu pai Jonatas? Jonatas foi o homem que acolheu Davi, que abençoou Davi, que respeitou Davi. Davi não tinha nenhuma necessidade como rei de trazê-lo, mas ele tinha certeza da necessidade de honrar e expressar sua gratidão ao seu pai. Ah, querido, uma das coisas que não pode faltar em nós, querido, a bondade, a gratidão, a honra. É honrado aquele que honra. E nós podemos observar, trazendo para uma realidade nossa, o rei o chamou, o rei trouxe de volta. Não importa onde ele estava, na condição física que ele estava, não importa, nada importava. O que tinha valor para Davi era este homem, era quem ele era, a sua linhagem, a sua identidade. E é exatamente o que Deus tem, querido, para a sua vida. Ele quer te colocar na mesa, no seu lugar. Deus quer te honrar, então não aceite nada menos do que Deus tem para a sua vida. Deus tem lugar de honra para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem crê nisso? Amém. Você crê mesmo? Então hoje é dia de você deixar o lugar da rejeição. Não importa o que dizem de você, o que pensam de você. O que importa é quem você é. E que você é amado de Deus. Queridos, eu quero te dizer que o homem mais rejeitado na terra não foi este homem, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, o próprio Deus que se faz homem, foi rejeitado por todos. Principalmente aqueles que anunciavam
as Escrituras. Principalmente aqueles que conheciam o Deus de Israel. Foram que mais rejeitaram, humilharam e o levaram até aquela cruz maldita. E naquela cruz ele olhava aquelas pessoas que o rejeitavam e que diziam: crucifica, crucifica, crucifica. São aquelas pessoas que ele amava e que morreu por cada uma delas. Jesus sabe o que é a dor da rejeição. A Bíblia diz no capítulo 13 de Lucas: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Como Estevão, não é isso? Estevão foi apedrejado. Porque ele sabia quem ele era em Deus. E morreu glorificando a Deus. Homens que foram rejeitados pelos homens, mas não foram rejeitados por Deus. Jesus também foi desprezado, rejeitado pelos homens. E a Bíblia diz, no capítulo 53, versículo 3, já havia sido anunciado. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Jesus, desprezado, rejeitado, odiado, mas nada fez com que ele paralisasse. A autoestima dele não foi afetada, a sua autonomia emocional não foi afetada. Ele estava sempre focado no propósito. O propósito de Deus na sua vida te protege da rejeição e do desprezo. Um homem, uma mulher que vive o propósito de Deus não vai conhecer a rejeição e o desprezo, porque ele sabe quem ele é, ele sabe o que está fazendo, ele sabe para onde vai, ele sabe o quanto Deus o ama e o quanto ele é filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Glórias! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero que você coloque a mão no seu coração, querido. Que você feche seus olhos. E que você pudesse trazer à sua memória, por alguns instantes, aquilo que te incomoda. Aquilo que parece rejeição. Aquilo que você não consegue superar. Todos nós já vivemos ou estamos vivendo um momento desse. Talvez uma rejeição de alguém que você ama tanto. E a rejeição, muitas vezes, faz as pessoas tristes, amargas, incontroladas, desanimadas. As pessoas rejeitadas desistem de quem elas são em Deus. E você precisa hoje reconhecer que o seu Pai, aquele que te criou e te formou, Ele te ama. Esta é uma verdade espiritual poderosa. E você não pode abrir mão dela. Eu sou o mais amado de Deus do que eu posso imaginar. Eu sou, ou melhor, eu fui adotado como um filho de Deus. Ele não precisa de mim, mas mesmo assim, Ele me chama de filho. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Tudo que Deus estabeleceu desde o princípio, o meu nome estava separado. Você é escolhido de Deus, querido. Portanto, a rejeição não pode resistir à presença de Deus na sua vida. Comece a pensar sobre isso. Rejeição na infância, que talvez tenha trazido traumas para a sua vida até hoje. Rejeição às vezes pelos pais, eu não sei, talvez você
tenha sido rejeitado pelos seus pais no ventre. Mas eu quero te dizer que Deus te escolheu. Antes da fundação do mundo, Ele te escolheu. Portanto, esse sentimento de rejeição não pode permanecer, não pode vencer a presença de Deus na sua vida. Cura a sua rejeição. Ontem nós falávamos aqui com os jovens, tive a oportunidade, e nós falávamos sobre a ausência e a presença de Deus. E a presença de Deus, querido, nos cura. A presença de Deus nos faz ser aceitos. Nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida que a rejeição será transformada em aceitação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Visita cada um de nós nessa hora, Espírito Santo. Visita aqueles que nos ouvem nesta hora. Aonde estiverem, sopra, Espírito Santo. Oh Deus, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais. Se em algum momento da nossa vida nós somos rejeitados, nós somos desprezados, nós fomos condenados, nós fomos, oh Deus, deixados de lado. Oh Deus, todos quanto se sentem abandonados, todos quanto estão em Lodebar, lugar de derrota, lugar de desprezo, lugar de miséria, terra seca, Senhor, nós declaramos que nós vamos levantar e vamos para a terra da promessa, no nome de Jesus. No nome de Jesus eu quero declarar, Pai, começa Espírito Santo a agir dentro de cada um de nós. Oh Deus, nós precisamos decidir a dar um passo, a não aceitar a rejeição por quem quer ou por que quer que seja em nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós queremos reconhecer que somos aceitos pelo Senhor, amados do Senhor, filhos amados do Senhor, ó Deus. Que nós possamos reconhecer nessa noite que há uma poderosa verdade libertadora e que Jesus veio revelar ao Pai e mostrar o seu poder. Jesus revelou a intimidade com seu Pai. Jesus sempre expressou o amor de Deus para com cada um de nós. Oh Pai, em nome de Jesus, nós fomos perdoados, nós somos co-herdeiros em Cristo. Oh Pai, o Senhor nos amou primeiro, assim como o Pai nos ama, amou ao Senhor Jesus. A oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, ele deixa claro que assim como o Pai me ama, assim o Pai ama a todos. Que o amor de Deus possa invadir o nosso coração, a verdade libertadora do seu amor possa nos invadir hoje, e que toda rejeição, Pai, seja arrancada de nós. Que nós possamos nos posicionar hoje e não aceitar, ó Deus, essa maldição em nossas vidas. Nós renunciamos à rejeição hoje e declaramos a aceitação de Deus em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, arranca de nós, ó Pai, toda a incredulidade, o impedimento. Nós reconhecemos que o Senhor nos ama, nos escolheu e nos aceitou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero dizer, querido, para você, comece aí, é você e Deus, que a sua rejeição agora, que você possa apresentá-la no trono de Deus, que você possa entender que a presença de Deus, o amor de Deus
e a paternidade em Deus vence toda a rejeição que você possa ter na sua vida. Rejeição que possa vir cravada dentro de você desde a sua infância, você pode hoje botar ela em retirada pelo poder do nome de Jesus. Não importa de quem veio, da onde veio, não importa, o que importa é que o Senhor Jesus te aceitou, Ele te ama. Aleluia.